Bom dia, irmãos. De novo, quem não cumprimentei, feliz sábado. Para aqueles que se perguntam o que é isso aqui na minha mão, eu vou dar uma explicação bem curta e direta. Eu estava descobrindo as leis da física de novo. Quarta-feira aí nós tivemos futebol, né? E eu descobri aquela propriedade da matéria que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Daí a minha mão e o chão não podem ocupar o mesmo espaço, né? E daí teve aquela outra lei, a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação igual e oposta. O pobre do meu dedo sofreu a reação, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, nosso Ministério Jovem tá todo vapor de novo, né? Comecemos um novo projeto aí, quem quiser saber o que a gente tá fazendo aí, dá uma olhada no nosso Instagram lá. Tá lá, Luiz? As fotos? Ainda não? Tá, mas hoje sai. Eu vim aqui trazer para os irmãos um texto que é um sermão de Jesus voltado para cristãos. Veja só que legal. Abram em Mateus 6. Nós vamos meditar só nesse capítulo hoje. Mateus 6 é uma fala muito enigmática de Jesus. E aqui nós vamos pensar um pouco sobre o que ele diz em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Quem quiser achar e ler, o Luiz pode botar ali no telão também. Mateus 6, 24. A minha versão é um pouquinho diferente, mas eu vou ler aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Profundo, né? Ali diz a Deus e a Mamon, sabe por quê? Porque Mamon ali é a tradução grega, a palavra grega exata ali, o que Jesus falou. Mamon também é conhecido como ganância, como cobiça, como eu posso dizer, ambição, nesse sentido aí, de riquezas. E falando em riquezas, nós precisamos primeiro entender, né, o que Jesus estava querendo dizer, porque isso daí, se a gente tirar de contexto, só isso aí a gente pode achar que Jesus estava dizendo para a gente ser preguiçoso, né? Não procurar dinheiro, não trabalhar. Mas não é bem isso. Vamos começar em Mateus 6, no versículo 1, então. Para nós entender de fato o que Jesus estava dizendo. É interessante notar que esse capítulo, ele tem divisões, né, dentro dele, tem categorias, tem tópicos, é dividido em tópicos. E a primeira é a ajuda aos necessitados. Então vamos ver o que Jesus fala sobre ajuda aos necessitados. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, tá, entre aspas, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, ou seu galardão ali. A gente sabe, né, naquele tempo como hoje, né, assim, que muitas vezes as pessoas, o ser humano em geral, eles fazem algo bom para ter aquele impulso de caráter, né, para serem vistos como bons. Não necessariamente porque julgam necessário, né, mas para que tenham uma imagem boa na sociedade. E isso é meio que uma cultura, né, a cultura do eu, né, manter uma imagem boa, ser sempre bem falado. É um tipo de vaidade. É para isso que Jesus estava alertando ali aqueles que estavam seguindo ele, para não ser vaidoso, fazer o bem porque é certo e não fazer o bem porque eu quero que os outros me vejam fazer o bem.
Seguindo o versículo 3 do mesmo texto, diz assim: Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Veja como é profundo. Eu estou passando na rua, eu vejo um pedinte, a mão esquerda lá não vai saber, mas a direita, ó, tá aqui, ó. Segue andando na sua. Deixa que Deus veja. De forma que você preste ajuda, a sua ajuda em segredo. E seu pai, que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. Existe um efeito muito psicológico nisso, né? E quando a gente tira aquele senso de que, eu preciso que alguém veja para que isso seja validado. Você tira essa corrente, né? Você elimina essa corrente da vaidade. Não, eu não preciso de validação. Você está dizendo bem isso para você mesmo. Eu fiz porque é certo e Deus me recompensará por isso. É um pensamento bom de cultivar um cristão, não acho? Quem concorda? É bom, né? Segundo tópico, a oração. Versículo 5. Aí não tem o título, mas na minha Bíblia tem os títulozinhos, não sei se vocês têm também. Mas aqui ele vai falar sobre oração. Também acha lá em Lucas 11, 1 a 4, essa passagem. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Repetindo, hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Vaidade de novo. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Existia um certo prestígio, né? Fariseus, os mestres da lei, em guardarem a lei, né? Em guardar os mandamentos de Deus. Até porque era Israel, né? A nação escolhida, eles ainda se achavam a nação escolhida, então tinha um certo prestígio aquela pessoa que pelo menos aparentemente conseguia cumprir a lei, né? A gente sabe que é impossível cumprir a lei bem como está nas entrelinhas, né? Mas aquele povo se esforçava muito para isso, né? Tanto que eles inventaram mais lei para cumprir depois, além dos 10 mandamentos. Apesar que não sejam todas por um motivo nobre, né? Mas vamos seguir lendo. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aí tem aqui a oração, aquela que ficou muito famosa depois, né? Pai Nosso. Que Jesus explica como devemos orar. Quem seguir o texto aí, pode ler, tá ali no telão. Essa oração modelo, né? Primeiro glorifica a Deus, depois reconhece que Ele é o Senhor, que Ele sustenta, que Ele perdoa pecados, que nós dependemos dEle, e que dEle é o destino, né, da nossa vida. Este é o modelo de oração que Jesus deixou para nós. Vamos seguir no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Seguindo o versículo 16, aqui vai falar sobre jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Até isso. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, recompensará. Nós vemos que isso se repete, né? Que é uma soma de objetivos. Tudo isso daqui que Jesus falou era a rotina do cristão, né?
nós vemos ajuda aos necessitados, oração, o jejum e os tesouros. E depois nós vamos ver os tesouros nos céus. Mas por enquanto, ajuda, oração e jejum. Rotina, né? Do cristão. Não porque era uma tarefinha a ser cumprida, né? Todo dia. Mas porque essas ações, elas demonstram o valor, né? Da crença espiritual que nós carregamos. E Jesus sempre finaliza assim, ó. E seu Pai que vem em secreto recompensará. Por quê? Porque o objetivo disso é manter um relacionamento com Deus. Ajudando os necessitados, nós cumprimos os mandamentos de Deus, correto? Nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Orando, nós também estamos seguindo o que Deus fala, né? Orem uns pelos outros. Jejuando, também. Nós tomamos as nossas dores e levamos a Deus. São toda uma sequência, né? E elas todas são necessárias para o crescimento da fé, né? O crescimento da fé e do nosso relacionamento com Deus. Basicamente, esse é o cerne desse versículo. Que o objetivo disso tudo deve ser sempre voltado para Deus. E não para ser reconhecido, né? Para ser visto pelos outros. Vamos avançar para o versículo 19. Aqui fala sobre os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Vou fazer uma pausa aqui, que eu acho que estou falando muito rápido. Mas vamos ficar ali naquele versículo 19. O que a gente pode entender ali, comparando com o 24, que diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Volto lá para o 19, Luiz. Ali está falando, ali diz ajunteis, né? Mas aqui na minha também diz acumulem. O que é um tesouro acumulado? É o dinheiro aquele que a gente paga as contas, que a gente compra alimento, que a gente paga aluguel, sei lá, que a gente investe, que a gente trabalha, ou é o dinheiro que sobra? Que a gente não precisa. É o que sobra, exato, né? Acumuleis. Quando a gente acumula algo, a gente junta. Mais e mais e mais e mais, isso é acumular, né? Você deixa uma torneira aberta, assim, num pote, você vê que a água vai acumulando, né? Se você deixar meio pote, a água vai estar ainda dentro do pote, né? Você pode beber dela. Então é disso que se trata, né? Porque a palavra mamon, ela indica mais para ganância, né? Tanto que depois na literatura moderna, se vocês pesquisarem, esse termo acabou sendo personificado, né? Atribuído à cobiça, pecado da cobiça, até deram um título a Mamon, né? Como se fosse um deus pagão, né? O príncipe do inferno, algo assim. Tem uma história aí, mas eles aumentaram muito, assim, essa palavra. Meio que ficou meio dramático, né? Mas aqui é referência a ser escravo do dinheiro, a perseguir as riquezas de modo que nós não tenhamos tempo para mais nada, de modo que o nosso pensamento seja esgotado. Vamos seguir, voltar para o versículo 20. Aqui nós vamos ver a diferença dos tesouros da terra e dos tesouros dos céus, né? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui era a preocupação de Jesus, né? Estava perguntando onde está o seu coração. Basta ver onde está o seu tesouro também. A gente via que lá nas casas tinha aquele cômodo, né, que guardavam as coisas mais preciosas. Que aqui tem referência também, entra no seu quarto secreto. Era ali, onde juntavam o dinheiro, juntavam coisas valiosas, né, roupas, etc.
Seguindo então o versículo 22, a candeia do corpo, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Tá meio diferente, né, a versão aí. Se quiser mudar aí, para mim, der a mesma coisa. Fica à vontade. E aí nós voltamos aí, né, no versículo que é o X da questão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sobre a diferença dos tesouros da terra e dos tesouros dos céus, a gente vê então que um é passageiro, porque a traça e a ferrugem destroem, e o outro é eterno. A traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não a roubam ou furtam. Ou seja, Jesus estava fazendo a indagação: vale mais a pena acumular tesouros na terra ou nos céus? É simples, né? A resposta. Qualquer um sabe. Ninguém vai juntar algo que vai se perder, né? Você experimenta pegar um monte de cereal e virar tudo no chão. Uma hora a água, o vento, sei lá, vai esparramar, né? Mas aí você experimenta guardar bem, né? Botar num recipiente ali que nada entra. Basicamente essa é a diferença, né? Em outras palavras, guardamos o que é valioso. Verdade, né? A gente guarda para nós o que é valioso. E o que é valioso para nós costuma ocupar o nosso pensamento. Também é verdade, né? Você pensa em algo que você se importa. E o nosso cuidado. Jesus estava mais interessado em fazer a seguinte indagação: no que você pensa? No que você dedica a sua atenção? O que é importante para você de verdade? Um carpinteiro com apego a uma ferramenta considera valiosa, porque sem ela não pode desempenhar sua função de maneira satisfatória. Um músico com apego ao seu instrumento o considera valioso, porque tem familiaridade com a sua construção e timbre. Sem ele a música sem ele a música não é perfeita. Existem muitos exemplos, mas o ensinamento que fica é: o nosso coração, ele é transformado pelo que contemplamos. Cada pensamento tem um efeito no nosso comportamento. Saber onde cada pensamento vai levar, se ele é importante ou não, é importante. Não dê valor ao que se perderá. Busque o eterno, aquilo que não fica apenas na memória, mas dura para todo sempre. Convidar os irmãos para ficar de pé, para nós orarmos a Deus, para que Deus nos ajude a pensar no que é nos tesouros dos céus, a desejar isso e a querer estar lá, né? Senhor Deus, grandioso é o Senhor. Vimos aqui que o nosso coração, ele é muito volátil. Ele se inclina para coisas terrenas com facilidade. Vimos também que nós temos o costume de cair em vaidade, de pensar que nós precisamos da validação externa, quando na verdade só precisamos da sua justiça e do seu amor. O Senhor Deus nos livra das armadilhas do mal, das armadilhas do orgulho, da cobiça, e que nós sejamos sempre pessoas racionais e que busquemos sempre os tesouros que estão guardados no céu para nós. Em nome de Cristo Jesus,